E aí, meus queridos, tudo bem? Hoje eu venho aqui com uma aula sobre a independência das 13 colônias, ou a independência dos Estados Unidos propriamente dito, tá? Primeira informação que a gente precisa relembrar, que vocês já sabem, é sobre um pouco como foi a colonização dos Estados Unidos para a gente entender o processo também de luta pela independência deles, tá bom? Então tá lá, ó. Os ingleses começaram a colonizar a região ali do século XVII. Essa colonização foi de duas formas diferentes, tá? Então as colônias do norte, vocês conseguem observar aqui no mapinha, né? A gente tem as colônias do norte, do centro e as colônias do sul, tá? Vou aqui basicamente dividir para vocês entre as colônias do norte e do sul, que é onde a gente tem uma diferença bem grande em relação a essa colonização. Então, as colônias do norte elas foram colonizadas por protestantes europeus, né, principalmente ingleses, que fugiam das perseguições religiosas. Quais as características desse tipo de colonização? Nós temos mão de obra livre, a economia baseada no comércio, pequenas propriedades e a produção é para o consumo do mercado interno. Tá bom? Já as colônias do sul, elas sofreram uma colonização de exploração. Elas eram exploradas pela Inglaterra e tinham um objetivo ali, tinha que seguir, né, respeitar, obedecer o pacto colonial. As características são latifúndios, com mão de obra escrava, produção para exportação para a metrópole e baseado na monocultura, né, de algum produto que esteja tendo um alto lucro naquele momento. Tranquilo? Isso aqui só relembrando, tá? O que vai acontecer? Nós temos a Guerra dos 7 Anos, que foi uma guerra que aconteceu entre a Inglaterra e a França, e isso entre os anos de 1756 e 1763. O que isso tem a ver? Presta atenção, ó. Foi uma guerra por territórios no próprio continente da América, aqui na América do Norte. A Inglaterra saiu vencedora. Só que mesmo saindo vencedora dessa guerra, ela gastou muito, ela teve muito prejuízo com essa guerra. Então, para recuperar todo esse investimento que ela fez na guerra, todo esse prejuízo que ela teve por causa da guerra, ela vai acabar querendo cobrar isso das suas colônias da América. E é aí que começa a incomodar os colonos, é aí que a busca pela independência começa a acontecer. Tá vendo? Ó, presta atenção. Ela vai criar algumas taxas e alguns impostos que começam a incomodar os colonos. Ó, a metrópole aumenta suas taxas de impostos. Acompanha comigo ali, ó. Temos algumas leis que eu coloquei para vocês ali, que vocês vão perceber que acabavam incomodando realmente o colono. Ó, primeiramente, a lei do chá. Deu o monopólio do comércio do chá para a companhia comercial inglesa. Então, todo o chá que fosse comercializado tinha que ser o chá da Inglaterra, onde ela colocava o preço que ela queria. E, obviamente, o preço do produto ia ser elevado. E, obviamente, que isso ia prejudicar a economia dos colonos. E, obviamente, que eles não iam gostar. Temos também a lei do selo, onde todo material impresso que circulava na colônia tinha que ter um selo vendido pelos ingleses. Obviamente, mais uma forma aí de acabar explorando esses colonos. E a lei do açúcar, onde os colonos só podiam comprar açúcar vindo das Antilhas inglesas. Ou seja, para comprar chá, todo material impresso que circula e o açúcar, você tem que comprar só da Inglaterra. E ela vai colocar o preço dela. E isso vai ser um problema. Para tentar se opor a isso, acontece um movimento muito famoso, muito importante, que é chamado da Festa do Chá de Boston. O inglês está ali, ó, The Boston Tea Party. Né? Gostou, né? Onde vários colonos, olha que engraçado, invadiram à noite um navio inglês carregado de chá e vestidos de índios jogaram todo o carregamento no mar. A ideia deles era que se eles se vestissem de índio, a Inglaterra não ia poder culpá-los depois desse evento. Obviamente que a Inglaterra descobriu e aí isso vai começar a gerar uma série de consequências, tá? O protesto gerou uma forte reação, obviamente, que exigiu dos habitantes os prejuízos, além de colocar soldados ingleses cercando a cidade e novas leis vão vir também para piorar ainda a situação. Tá? Nós vamos ter o primeiro congresso da Filadélfia, onde os colonos resolveram se organizar ali no ano de 1774, criam esse congresso, e o objetivo, por enquanto, no primeiro congresso, ainda não é se libertar da Inglaterra, não é se separar, não é ter independência. O objetivo ainda é retomar uma boa negociação, uma boa relação com a Inglaterra. Ou seja, é acabar com essa lei do chá, com essa lei do selo, com essa lei do açúcar. Tá bom? Esse seria o objetivo do primeiro congresso. Só que não vai dar certo. O rei inglês, que era o George III, não vai aceitar nenhuma das medidas que esse congresso está propondo. E ainda vai criar coisas piores, que são essas chamadas leis intoleráveis. Bom, uma delas, por exemplo, eu coloquei aqui de exemplo para vocês, é conhecida como a lei do aquartelamento, onde todos os colonos do norte tinham que ceder moradia, alimento e transporte para os soldados ingleses. Eles eram obrigados a isso. Obviamente que isso também vai incomodar muito esses colonos, tá bom? Pelo fato de o primeiro congresso da Filadélfia não ter dado certo, é criado o segundo congresso.
ali em 1776, onde os colonos se reuniram nesse congresso, e aí o objetivo do segundo congresso já não é mais se relacionar bem com a Inglaterra, o objetivo agora é romper com ela, o objetivo é se separar dela. Tá? É durante esse segundo congresso que o Thomas Jefferson vai redigir a famosa Declaração de Independência dos Estados Unidos, só que a Inglaterra obviamente não vai aceitar a independência, e aí começa uma guerra. É guerra essa que durou de 1776 até 1783. Os Estados Unidos venceram a guerra e foram apoiados fortemente ali pela França e pela Espanha. Para quem tiver interesse, tem aquele filminho maravilhoso do Mel Gibson que chama O Patriota. É bem bacana para a gente perceber toda essa guerra, que foi um conflito realmente muito grande. Constituição dos Estados Unidos. Tá? Em 1787 ficou pronta a Constituição dos Estados Unidos com um caráter iluminista. Então a gente precisa ressaltar isso. Né? O iluminismo é uma corrente de pensamento muito importante, porque ela vai promover as ideias aí para a própria independência dos Estados Unidos, para a Revolução Francesa. No Brasil também a gente vai ver vários movimentos acontecendo graças a essas ideias iluministas. Tá? Essa Constituição aqui garantia a propriedade privada, que é o interesse da burguesia, manteve a escravidão, e esse é um detalhe importante, já vou comentar com vocês o porquê, e optou pelo sistema de república federativa, defendendo os direitos e garantias individuais do cidadão. Belezinha? Para finalizar, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a Guerra Civil. O que é essa Guerra Civil? Primeiro, entender o conceito de Guerra Civil é quando acontece uma guerra interna. Tá? Então, uma guerra, por exemplo, entre os Estados Unidos e a Inglaterra, não é uma guerra civil. Já uma guerra entre uma parte dos Estados Unidos contra outra parte dos Estados Unidos, isso sim seria uma guerra civil. Você lembra lá de ter assistido Guerra Civil lá dos filmes da Marvel? Não foi uma guerra entre os próprios Vingadores, um grupo contra o outro? Isso é uma guerra civil, tá bom? Ela pode ser chamada também de guerra de secessão, que seria uma guerra de separação, ou guerra civil americana. Ela aconteceu ali, entre os anos de 1861 a 65, onde os estados do norte e do sul estavam brigando, porque eles iam se separar, eles queriam se separar, mas por quê? Qual o principal motivo? O principal motivo dessa guerra foi pela questão ali, uma divergência em relação à escravidão. Então os estados do norte, que foram colonizados lá no começo, pelos protestantes, com pequenas propriedades, com trabalho livre, eles queriam o fim da escravidão. Já as colônias aqui da região do sul, elas não queriam o fim da escravidão, porque elas utilizavam o trabalho escravo. Então esses grupos queriam se separar para manter a escravidão, e os do norte queriam libertar os escravos. Por isso eles vão acabar entrando em guerra. A gente sabe que daí a região do norte ganhou, a escravidão vai acabar, só que isso tem uma série de consequências para os Estados Unidos. Tá bom? Mas a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, comenta aí para mim, fazendo um favor. E a gente continua também a falar um pouco sobre os Estados Unidos a partir das próximas aulas. Tá bom? Então é isso. Até a próxima. Valeu!